Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso episódio de número 2 do Fintech Live On, essa iniciativa da Vertical Fintech da ACAT, digital, para a gente levar informação relevante aí sobre o mundo fintech catarinense, nacional, para todo o Brasil. Obrigado por vocês estarem acompanhando a gente aqui novamente. Esse episódio ele está trazendo um pouco desse nosso contexto da ACAT, né? Tô eu e o Ricardo aqui. Ricardo, seja bem-vindo. Olá, né? pessoal. A gente está junto para bater um papo com vocês sobre a Vertical, sobre a ACAT, né? Lembrando que, para quem já assistiu o primeiro episódio, a gente teve aqui com o Diego, com o Roberto, né? Foi um episódio muito interessante, a gente contou um pouco da história do início da Vertical Fintech, além de outras tantas informações super bacanas que eles trouxeram pra gente. E que história, né, Léo? Assim, que história, pô. Como as coisas acontecem, né? Pois é, lembrando, né, as verticais dentro da CAT já há 15 anos, né? Isso. E a Fintech 2016, nada mais, nada menos criada pelo Roberto, né, da Gnone, que hoje é chairman do 2TM, mercado Bitcoin, uma figura fantástica. Muito legal. E legal que ele veio aqui inaugurar o nosso Fintech Trends digital também, né? O nosso Fintech Live On. Nosso Live On. Isso aí. Foi digital. Super legal. Então, assim, ótimo. quem não assistiu, volta lá. Tem o episódio número 1. Vale a pena conhecer essa história toda. Uma iniciativa muito bacana. E aqui hoje... E não esquecendo, né? O Diego também com a gente. Sim, o Diego, claro. Da CAT, o plano futuro, o que vem pela frente, né? O plano cada vez mais ambicioso, né? Do nosso ecossistema, se tornar cada vez maior. Já é super reconhecido, né? Diversos prêmios, já tem um reconhecimento fantástico. A gente vai contar um pouco dessa história toda da CAT hoje aqui também, né? Para o pessoal. Isso. Legal. Bom, então, dando início nesse episódio, Ricardo, contar um pouco para a galera. A gente vai falar aí sobre o nosso associativismo na ACAT, o papel das fintechs catarinenses no mercado nacional, o papel de Santa Catarina no ecossistema de tecnologia brasileiro relevante, um pouco da Vertical, nossos planos da Vertical, né? É verdade. E, obviamente, para a gente não esquecer, os nossos próximos episódios, né? Um deles já gravados, com nossos associados aí vindo contar as suas histórias, nos seus mercados específicos de fintech. Então, a gente tem muito conteúdo bacana para conversar aí durante o ano de 2025, episódios e episódios. É verdade, né, Léo? Você estava pensando aqui, né? Por que a gente inventou essa história do nosso Fintech Live On? Mas eu acho que, acima de tudo, é poder trazer, né, de uma forma estruturada, de uma forma organizada, o que nossas associadas, né, elas estão produzindo, e não só em soluções, mas também na discussão de conteúdo altamente relevante, né? Sim. Assim como foi o primeiro episódio, né, que a gente pegou 2 expoentes, né, a gente pegou logo o presidente da ACAT, né, e o Roberto, né, mas a intenção é justamente a cada episódio agora, a gente trazer um dos nossos associados junto com uma referência para tratar de algum conteúdo relevante. Então, e isso eu acho que é uma coisa interessante, assim, dentro do nosso grupo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala de crédito, de cobrança tradicional, duplicata e instrumentos tradicionais, né, de bancários e tudo mais, ao mesmo tempo a gente tem a discussão em empresas trazendo a transformação em cima disso, né? Então, empresas tradicionais, por exemplo, que trabalhavam com duplicatas, agora trazendo duplicata associado justamente ao ambiente, né, de blockchain, tecnologia, Web3 e por aí vai, tokenização. Sim. E também coisas que são na crista, né, como o Open Finance, como o Drex, né, como o Pix, e a internacionalização também muito forte, né? Então, eu acho que essa salada russa, né, do nosso ecossistema catarinense, e que traz as fintechs, né, dentro da Vertical Fintech, dentro da CAT, ajuda a promover um crescimento desse ecossistema, mas, acima de tudo, entra na discussão nacional de como que o Brasil e como que as coisas no mundo estão acontecendo. Então, o Fintech Live On, eu acho que ele tem esse grande compromisso, sabe, com os nossos associados em relação
nas suas soluções e negócios, mas também com as empresas e com a sociedade, de a gente conseguir trazer esse conteúdo de alto nível, em alta discussão, como foi a primeira conversa que a gente teve. Sim. Então, pessoal, assim, vocês estão nos assistindo, né? E eu falo muito, quem é a CAT, quem não é a CAT, venha logo para a CAT também, porque isso acontece no dia a dia, é que a gente está trazendo um pedacinho disso, né, dentro desses nossos podcasts, dentro desse nosso canal digital, né? E as coisas acontecem aqui de uma maneira interessante, né, Ricardo? Hoje mesmo, a gente estava lá na manhã da nossa reunião ordinária mensal, com uma surpresa incrível no dia do empreendedorismo mundial feminino, né? Do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, recebendo visita de pessoas de todo o Brasil, visitando a CAT, contando suas histórias, participando junto com a gente na temática da reunião. Então, essa integração é uma coisa muito interessante. Não, foi totalmente inesperado, totalmente inesperado, assim, foi muito legal. E aí a troca aconteceu com... Eram todas vencedoras, né, de prêmios de empreendedorismo feminino, promovido pelo Sebrae Nacional, se eu não me engano. Sim. Né, em visita aqui na CAT, a CAT é um polo muito visitado, né? Recebidas pelo GT Mulheres, né, da CAT, grupo de trabalho das mulheres aqui, a CAT. Então, isso eu acho que é o bacana do nosso ecossistema, né? Então, até entrando em tema, né, como que a Vertical Fintech também se posiciona nisso tudo, eu acho que tem esse pouquinho, aliás, esse pouquinho não, né? Esse tantão, né, da força do ecossistema nosso como um todo. E é isso que eu acho que é o barato, né, assim. Porque vamos pensar ali lá no começo, né? Até relembrando um pouco a história, né, da CAT, que o Diego nos contou no episódio anterior, se a gente vê como o ecossistema ele nasce justamente através de pessoas empreendedoras, né, buscando formas de conseguir construir mais em colaboração do que construindo sozinhos. Eles nascem a partir disso, né? 2, 3 empreendedores lá, 40 anos atrás, 38 anos atrás, poxa, né, que foram os primeiros presidentes da CAT, né, se juntando numa salinha, né, eles contam lá a salinha, máquina de lavar do lado, aquela história toda, mas compartilhando recursos, vendo a forma de como se colocar, como melhorar a eficiência dos seus negócios, como discutir conteúdos, sinergias e coisas nesse sentido. Só que ao mesmo tempo isso foi crescendo de uma forma, já conectando a universidade, que muitos vêm dali, da sociedade, né? A sociedade, a Universidade Federal, né, muito forte, a UDESC, as universidades se juntando nisso, né, depois as empresas crescendo, o governo começando a olhar para isso. Né, você olha, e não é só Florianópolis, apesar que Florianópolis é uma capital, né, super reconhecida, acabou de ganhar o prêmio, sendo reconhecida através de lei, né, como a capital nacional das startups. Né? A cidade ela tem muito isso, e foi, acho que estava me contando um pessoal que foi a primeira capital a ter um marco legal das startups. Né? E a gente está falando do ano 2000, 2001. Sim. Né? Então, uma coisa 20 e tantos anos atrás. Então você vê que é uma história sendo construída. Sim. Ela não nasce da noite para o dia, e isso faz com que o ecossistema seja muito forte. E aí você vê essas empresas todas se unindo, e naturalmente as empresas buscando os seus eixos em comum, nascem as verticais. Né? Sim. Então a Vertical Fintech, ela hoje com 108 empresas, né, conectadas na Vertical Fintech, todas de altíssima relevância, né, e fazem com que a Vertical, além de ser uma das grandes promotoras, né, né, do ecossistema, em eventos, assuntos, esse tipo de coisa, né, os seus empreendedores, diversos cases de sucesso conectados com eles, e muitos desses empreendedores conectados com, estava falando agora há pouco, com a agenda de inovação brasileira. Sim. Né? Então, a Vertical Fintech tem um papel que expande uma questão de cidade, Florianópolis. É um papel que passa por um papel estadual muito forte, Sim. Tanto que a gente tem um percentual bastante representativo de empresas que não são de Florianópolis, que estão, né, colocadas aí por todo o estado. Que, inclusive, tem os apoios dos polos regionais também, que a CAT tem espalhado pelo estado, né? Justamente, né? A CAT tem essa abrangência, né? Isso. Maior, muito maior, e acaba aglutinando, né, essas empresas de uma forma direta ou indireta também, dentro dos nossos eventos. Sim. Né? E levando essa força do Estado e do poder de inovação que esse ecossistema tem para os fóruns nacionais. Então, a gente participa de discussões de Open Finance, de DRECs, de PICs, da tokenização, dentro das associações também.
né? E a própria CAT tem um papel muito forte, né? E foi muito bem desempenhado, né, na gestão do Diego, que agora está na presidência, mas até junho, né, ele estava como um diretor institucional. Sim. Então, muita presença também dentro do Senado, discutindo, né, aspectos relevantes da legislação do ponto de vista de tecnologia. Regulação, né? Regulação. Então, acho que quando a gente olha para... Então, é difícil a gente falar o papel só da vertical, porque o contexto que ela atua, e aí eu acho que é a questão privilegiada que nós temos de estar dentro desse grupo, né, que faz com que a gente também se beneficie muito da força da própria ACAT de Santa Catarina. Se posiciona, se eu não me engano, acho que 2023, isso, né, o setor de tecnologia de Santa Catarina se posicionou como um dos principais setores nacionais. Sim. O faturamento das empresas... 38 bilhões de reais. 38 bilhões de reais, corresponde a 7,5% do PIB do Estado. Mas já existe um plano coordenado do ecossistema para alimentar isso para 10% do PIB. Não acontece por acaso, né? Justamente, isso não vem por acaso, né? Legal. E eu acho que é super importante também a gente... Tem uma coisa que eu estava pensando na hora que você estava comentando, né, sobre o nosso cenário das empresas da vertical, 108 empresas hoje, né? A gente fala muito de fintech, né? Esse termo, obviamente, é o nosso mote principal, mas eu acho que também é importante que as pessoas entendam que existe uma série de pequenos mercados dentro do contexto geral da tecnologia financeira, né? Quer dizer, pequenos, são mercados específicos que movimentam transações financeiras de N formas diferentes, né? Quando a gente fala muito da tecnologia financeira, parece que a gente está falando só daquela transação simples que a gente vê todo dia, né? É o Pix que a gente paga agora atualmente, sei lá, o boleto que ficou diferente, ou o empréstimo que a gente faz. Mas tem uma história longa desse negócio que não é de agora, né? O projeto de desenvolvimento de tecnologia financeira no Brasil, tanto que a gente é visto pelo mundo como um dos sistemas financeiros mais evoluídos, né? Tecnologicamente falando, não é de agora, né? Tem uma história que traz isso, assim, né? É um barato, né? Assim, eu adoro esse nosso tema, né? Justamente por isso, né? Porque você vê duas grandes coisas, né? Você vê coisas muito tangíveis, produtos, né? O Pix, né? O Pix chegou ali... Sim. A gente nem imaginava, a gente já gostava do TED e do DOC, né? Ajudava bastante, né? Aí veio o Pix e viu que a gente não gosta mais de TED e DOC, né? A gente gosta de Pix. DOC nem tem mais, né? Nem tem mais. Né? E o Pix agora, então, com a história, né, da jornada sem redirecionamento, chegando na infraestrutura, né, do Open Finance, aquela história toda, e fica até mais fácil. Sim. Você já começa até a pensar, poxa, o Pix já era difícil, agora ficou melhor, sabe? Assim, ele era difícil, eu não sabia, né? Porque agora é tão mais fácil, né? Com o Pix agendado, o Pix inteligente que vem por aí, coisas nesse sentido. Então, desde coisas que a gente percebe, que é o Pix, até coisas que a gente não percebe. Sim. Parece que acontece meio invisível, né? Com a própria estrutura do Embedded Finance, né, que a gente fala, né? Que é aquela história de Uber. Assim, né? Eu, pelo menos na minha geração, né? Eu pegava táxi, eu tinha que ligar para táxi, eu tinha que parar o táxi na rua, né? Aquela história toda. Na hora de pagar o táxi, então... Pagava em dinheiro. Pagava em dinheiro. Até que um dia o cara tinha a maquininha lá e aceitava cartão, né? Mas isso demorou um monte, bastante, né? Tinha que andar com dinheiro ali para poder pagar o cara na hora, tinha punho de troco, aquela história toda, tal, blá, blá, né? E de repente, você entra no carro de alguém, que não é o taxista, né? E você utilizou ali a tecnologia para trazer esse cara, até aí ok, né? Tecnologia ali, conexão, plataformas, né? Até parece que tá meio longe do mundo da fintech, né? Porque você só falou com o cara foi lá te pegar. Mas na hora que você é deixado no seu destino, você simplesmente sai do carro, né? Você não... O que você faz? Você fala, obrigado, né? Boa tarde, pô, tudo de bom pra você, né? Bom dia e tal. Ou você sai bravo, né? Depende de acontecer alguma coisa, inclusive, mas você sai. É interessante que você tá entrando sem se preocupar em pagar e o motorista tá deixando você embora sem se preocupar em receber, não, né? Olha que loucura, né? Muito louco isso, né? É justamente isso. Você sai e acontece a transação de pagamento. Isso. Ali dentro, né? As finanças embutidas, né? Você não viu acontecer aquilo, né? Então, o bacana, acho, das tecnologias nossas vem nisso. E realmente é evolutivo, né? Porque se a gente olha... E aí eu acho que o Brasil é expoente, né? É líder no assunto, né? O que acontece aqui não só pelo tamanho de mercado é relevante, né?
no âmbito mundial, mas também a capacidade, né, que a gente tem de criar soluções. Sim. E também os incentivos e um ambiente, né, regulatório que nos ajuda muito. Né? Eu falo bastante do Banco Central e as instituições que estão coligadas ali, construindo esses ambientes, né? Sim. Do Banco Central, a AB Fintechs, que trabalha muito nesse sentido, né? As outras associações aí embutidas com isso, sim, né? Onde você tem um ambiente que trabalha muito isso, de maneira muito pragmática. E é interessante ver, acho que a história, sabe, Léo, porque eu lembro que quando eu estava na universidade, né, não fiz nada a ver com fintech, nada a ver com isso, né? Eu achei que ia para o caminho da ciência pura, né? E aí eu fui lá, fazia física lá na Unicamp. E eu ouvia falar do SPB, né? Sistema Brasileiro de Pagamento, né? Aquela coisa, a gente vivia alta inflação, aquela coisa do overnight, a coisa funcionando 24 horas por 7 dias da semana, né? A ideia era cheque, né? E tinha compensação bancária. Compensação acontecendo, sabe? Todo esse fluxo, né? E aí o Brasil sempre muito bem posicionado por ter um sistema bancário sólido, baseado em tecnologia, desde aquela época, né? E eu acho que o que vem mudando e o que fez, eu acho que uma inflexão nessa história toda, é que se a gente pegar ali até 2017, 18, um pouquinho antes aí do Campos Neto assumir o Banco Central, sim, você viu o Banco Central muito forte, mas muito olhando primeiro para o risco sistêmico e olhando muito para o sistema no banco, né, entre os bancos, para tornar isso aqui cada vez mais sólido, cada vez mais seguro. Né? O que a gente começa a ver começa um pouco antes talvez, mas que fica muito evidente a partir da última gestão do Campos Neto, é um regulador e as entidades em volta tendo ouvidos muito fortes para o que está fora do banco. Sim, um olhar bastante mais aberto para o mercado, né? Justamente, muito mais aberto para o mercado, criando condições para que empresas... Aí vem as fintechs, né? Isso aí. Assim, quando começa a história de fintech, e eu acho que a gente está num lugar muito privilegiado, que o nosso governo falou, cara, venha desenvolver soluções. Isso. Né? Vamos criar ambientes regulatórios para que as coisas aconteçam, né? E aí que você vê, acho que uma aceleração enorme, né, do ponto de vista de colocar soluções no ar. E isso não para. Por exemplo, o Drex, que vem pela frente, está na segunda rodada de piloto, até 29 de novembro, são as inscrições, né, para a segunda fase aqui. Mas você vê o quê? Você vê empresas atuando no desenvolvimento de cases, de use cases, e empresas corporates que têm capacidade de colocar, mas muitas delas em consórcio, né, com outras empresas de tecnologia, às vezes startups conectadas que estão ali resolvendo problemas específicos. Justamente para poder criar essas soluções do futuro. Né? No próprio Open Finance, que é onde a minha startup atua, é muito interessante ver que através de ambientes regulados, as iniciadoras de pagamento, esse tipo de coisa, empresas de tecnologia podem e trabalham os dados de uma maneira regulada, controlada, segura, para poder criar novas soluções. E empresas de tecnologia criando soluções em cima de dados bancários, né? De uma maneira segura e controlada, né, para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Né? Então, eu acho que quando a gente olha para esse nosso universo de fintechs, eu diria que é um segmento o qual as oportunidades não faltam de inovação. Para onde você olha, você consegue imaginar ou pensar em algo, poxa, aqui podia ser melhor, ou isso não existe e pode ser criado. Multimercado, né? Porque você horizontaliza isso em diferentes mercados ou em qualquer mercado. Você está falando de logística, varejo, manufatura, educação. Né? Educação, exatamente. Então, né? É super transversal. Justamente essa orientalização, né? Não sei se diz essa palavra, enfim. Apesar da gente falar vertical fintech... horizontal fintech. Você vê que isso é gigantesca, né? É gigante, é isso. E você vê realmente isso acontecendo. Então, isso eu acho que é uma coisa que é até interessante, que se reflete no nosso grupo de verticais. Né? Porque você tem, eu falei lá no comecinho, né? O cara do crédito, da cobrança, duplicata. Mas, cara, você tem empresa de fidelização dentro da vertical, né? Discutindo os assuntos de fintech. Né? Você vê que atua, tem processos lá dentro, né, de trânsito de pagamento, né, de facilidade e eficiência financeira,
tudo ali dentro. Integrações conectadas de N plataformas distintas, de mercados distintos, interagindo com transação bancária, com orientação à análise de crédito, com um olhar mais específico demográfico e né, toda a análise para que a gente possa entender os pagamentos, as formas e tudo mais. E quando você olha, por exemplo, esse caso específico dessa empresa, né, o core business dela é outro, é fidelização de cliente, entendeu? Com as marcas. Né? Mas você vê todo esse ecossistema em volta. E aí é o bacana, né? Por exemplo, a gente tem dentro da reunião ordinária lá o associado de valor, que é um quadro que a gente pega um case, né? Para quem não conhece, o que a gente faz? A gente fica de olho, né, do que as associadas estão produzindo, o que elas estão conquistando. Durante o mês, a gente olha, poxa, esse case é interessante, vamos trazer, né, essa empresa para contar a experiência dela, né, e ao mesmo tempo contar um pouco mais a solução dela, né. Então é interessante ver ali dentro do quadro que você tem a empresa dentro do core business dela contando o case e ao mesmo tempo já criando conexões, né, de casos dentro das verticais, justamente eu acho que por essa amplitude de discussão que nós temos, né. Isso. Então, acho que isso que é o bacana da nossa horizontalização. Horizontalização, do assunto. Inclusive, você traz assim, um gancho para acho que um tema bem relevante também quando a gente fala da vertical, quando a gente olha para o ecossistema, que é justamente esse papel das conexões, não só no sentido de negócios, né, Ricardo? A gente evolui aqui esse networking, né? A gente não está olhando única e exclusivamente para conectar empresas com negócios, ainda que isso seja um dos nossos principais focos. Mas tem muito compartilhamento, né? Tem um papel do associado, daquele empresário, empreendedor que está ali querendo participar da vertical, das verticais e dessa troca para outros motivos, né? Assim, a gente fala muito do giving back aí quando a gente olha para o terceiro setor e quando a gente olha para um mercado como o nosso, né, que está falando de finanças, assim, você fala, pô, como é que funciona esse giving back nesse mercado que só fala de dinheiro, né? Então, assim, eu acho que é um gancho legal para a gente também explorar um pouco desse apelo que a gente tem, associativismo, né, do associativismo da cooperação, né? Acho que seria legal contar um pouquinho como é que as fintechs fazem isso para o mercado, fazem isso para a sociedade, né? Eu acho que tem, eu vou chegar lá no give back, né, mas acho que tem um gancho antes também do que você falou, que é por que as empresas se encontram aqui, né? Ok. Assim, que a gente fala muito de 3 eixos aqui, né? Tudo que a gente faz tem que estar alinhada a essas entregas de valor. Sim. Uma delas é, obviamente, conexão. Né? Sim. Todo mundo está aqui, precisa gerar negócios, precisa, né, prosperar, crescer, entregar soluções úteis para o mercado. E um papel nosso, não só como vertical, mas a CAT como um todo, a gente fala muito, né? A gente investe muito em infraestrutura, em espaço físico, porque um dos nossos papéis é aumentar essas interações entre as empresas, empreendedores e tudo mais. Então a gente tem um eixo muito forte aqui que é gerar conexões. Conexões, isso. Né? Então esse é um primeiro eixo. O segundo eixo que nós temos aqui é visibilidade. Não adianta, né, eu gerar as conexões que eu preciso se eu não consigo dar visibilidade, no mínimo nacional, sobre tudo o que está acontecendo. Sim. Né? Então essa visibilidade vai desde, soluções que são extremamente importantes e empreendedoras, que realmente causam grandes impactos, né, que estão sim conectando com outras empresas, gerando valor, mas ela precisa aparecer, ela precisa, né, ser percebida, né, pelo mercado como um todo e não só dentro de algum grupo. Então a visibilidade é algo que a gente chama muito atenção, a gente se cobra muito nisso, né, e a gente tem uma agenda, depois a gente passa da agenda até a vertical, né? A gente tem uma agenda justamente de eventos, aí entram muitos eventos, né, para poder dar esse sabor aí. Ainda na visibilidade, eu acho que também é legal a gente falar que os nossos próprios associados levam essa visibilidade para onde eles participam, né? Quantas vezes você está em São Paulo participando de algum evento e está levando a visibilidade da vertical, a visibilidade da CAT, né? Mostrando que a gente existe por aí e os nossos associados fazem isso também, né? Quando estão participando dos seus
fóruns específicos, assim, né? Justamente, e é aquela história, né, Léo? Junto a gente vai mais longe, né? Exato. Então quando a gente leva uma palavra, né, como vertical, como um grupo, e um grupo respeitado e reconhecido, né, e pela referência que ele se torna, né, é quase que uma chancela, uma autoridade, né, uma notoriedade que você conquista, que você tem ao estar dentro desse grupo, né? Sim. E aí vem um pouco da cultura, a gente vai entrar um pouquinho lá Sim. quando a gente for entrar no Give Back. É. E o terceiro eixo, né, que a gente está falando aqui, é justamente o conhecimento. Conhecimento. Né, conteúdo e conhecimento. Isso. Ou seja, não basta a gente conectar, vender as nossas soluções, achar o mercado dela, dar visibilidade para ela. Né? A gente precisa entregar um a mais, a gente precisa realmente, né, ajudar nesses letramentos, ajudar com que novos negócios, novas coisas, né, novos produtos, né, venham através disso, e a partir disso, uma base fundamental é compartilhar conhecimento. Conhecimento. Compartilhar conteúdo, expor as próprias dúvidas, né, do que eu estou desenvolvendo, quais são as minhas questões aqui que eu estou querendo resolver, que eu preciso de ajuda. Né? Então, disseminar, né, o conhecimento como um todo. Poxa, a gente tem grandes especialistas dentro da vertical de diversos assuntos. Né? Então, quando você olha, até nos nossos eventos internos, né, os speakers, muitos deles são do nosso ecossistema, né? Eles precisam estar lá, e são realmente pessoas de referência, falando com muita propriedade. Né? Então você tem um grupo de pessoas com muito conteúdo. Ao mesmo tempo, um grupo de pessoas muito disposto a aprender. Né? Então você vê muito, e é muito interessante, às vezes me encontro com alguns líderes aqui, que para mim são referências no assunto, que trazem questões, cara, sem nenhum melindre, assim, sabe? Olha, eu tô com dúvida nisso, como é que eu chego lá? Né? Que é um pouco, acho que aí entrando na história do Give Back, né? Ou um pouco da história, né, da cultura nossa. Que eu acredito que realmente é um dos grandes diferenciais. Porque você tem um grupo de pessoas, né, que ou estiveram aqui ou estão chegando aqui, né, que quando encontra, né, pessoas de referência, com grande conteúdo, sendo autoridades no assunto, mas ao mesmo tempo, sentando lado a lado com você. Compartilhando. Cara, compartilhando, olha, tô com essa dúvida, vamos fazer isso, eu tô com essa ideia. É bem interessante, assim, dentro da nossa vertical, a gente lança uma ideia e chama a galera para participar, né? Tô com a ideia de fazer isso. Quem pode indicar? Quem faz o quê? Vamos fazer um grupinho de trabalho aqui para poder atuar nisso. Né? Porque essa é a nossa força. Sim. Né? E aí que vem um pouquinho da história do Give Back, porque você tem um ecossistema crescente, muitas das nossas empresas, associados, né, encontram o conteúdo, a conexão, a visibilidade, esses eixos, né, disponíveis dentro do ecossistema. É muito natural, né, você como empreendedor, com alguma dificuldade, você encontrar apoio. No final da nossa vertical, hoje mesmo, um dos nossos associados pediu ajuda sobre dúvidas jurídicas. Eu falei, cara, a gente tem um escritório, tem um aparato aqui e tudo mais, tem um especialista aqui dentro, né? Mas será que é muito caro? Eu falei, cara, inclusive o cara é mentor da associação. Sim. Então, assim, a dica que eu faço é, vai conversar com ele e pede uma mentoria. Né? Não custa nada, vai ser um bate-papo. Né? Eu faço isso muito, né? Até hoje, assim, poxa, eu tô com dúvida nisso, não sei por onde começar. Né? Olho pro grupo, assim, vou conversar com aquele cara. Né? Chamo para um bate-papo. Faz a conexão. Faz a conexão, se ele está no grupo de mentoria é até mais fácil, porque ele está realmente disposto a ser mentor, né, e está ali, né, não que os outros que não sejam mentores não estão, né, mas o cara, ele colocou lá, sou mentor, o projeto, né? É isso, O projeto dele é esse. Cara, você investe meia hora, uma hora de conversa, te abre a cabeça sobre determinado assunto. Às vezes adianta o seu trabalho 1, 2 anos que você ia perder justamente tentando fazer alguma coisa num bate-papo desse. Assim. E aqui é muito fácil, né? É muito fácil. Para isso, eu vejo em alguns lugares uma discussão sobre essa e eu vejo, poxa, mas peraí, tem que ver a agenda do cara, poxa, quanto o cara vai, qual que é a hora dele, vou ter que contratar consultoria. Assim, cara, peraí, né? Não, a coisa é mais simples. Né? Faz isso, aí, ok, agora você tem um baseline, você já sabe. Ok, agora contrata consultoria, agora contrata, mas com uma coisa já está mais específica, já está mais orientada, já está mais compreendida, já houve
esse trabalho inicial de base, né, em relação a te colocar num nível de discussão importante sobre o próximo passo. Sim. Então, eu acho que quando a gente começa a falar do give back, é isso, que você encontra isso. Aí, ao mesmo tempo que você encontra isso, você encontra os eventos, você encontra programas de aceleração importantes e de referência, não só dentro da CAT, mas fora, né? Sim. A gente tem diversas aceleradoras dentro do nosso ecossistema aqui. Você começa a participar desse tipo de coisa. Quando você vê, você atinge a tua empresa, né? E você... Vou pegar o Diego aqui, a gente falou dele agora há pouco, né? O Diego poxa, ele é o CEO, fundador, né, de uma empresa extremamente relevante no cenário nacional, né? Uhum. E ele mesmo conta, assim, cara, quando eu olho para trás, puxa, o que eu aprendi dentro do ecossistema, né, assim, como é que eu ajudo, né? Como é que eu olho para as empresas iniciantes, para os empreendedores, às vezes não tão iniciantes nas suas empreitadas, mas empreitando uma coisa nova, né? Como é que eu auxilio? Como é que eu ajudo? Né? Então existe naturalmente uma função dessa. Se a gente olhar mesmo a estrutura nossa de vertical, né? É uma agenda intensa, é um trabalho de muita dedicação, né, entre todas as verticais e todos os programas da CAT, onde você vê que as lideranças, elas são voluntárias. Todos voluntários, sim. Né? Então, sim, tem um time da CAT importantíssimo, claro, que nos ajuda aqui, né, com alguns detalhes ali, né, do dia a dia da operação e também das definições de como a coisa acontece, mas a principal camada, quem puxa a agenda, quem puxa a discussão... São pessoas, empreendedores, empresários que estão ali voluntários para fazer isso acontecer. Justamente. Né? Para promover, né? E isso acontece na Fintech, e acontece em qualquer outra vertical, acontece em qualquer outro programa da Caixa. E o legal é que quando a gente olha para esse contexto interno, sim, Ricardo, não é difícil a gente perceber como isso extravasa, né? Para a sociedade, para o mercado como um todo. Assim. Então, essas iniciativas que parecem muito regionalizadas ou muito fechadas dentro de um grupo específico, você naturalmente vê elas interferindo no dia a dia das pessoas, né? Uhum. E o papel, inclusive, das empresas de tecnologia financeira é muito relevante nessa forma de você democratizar o acesso da sociedade ao mundo financeiro, Uhum. que até pouco tempo atrás a gente sabe que existia uma dificuldade muito maior disso, né? Uhum. Então esse giving back também, de alguma maneira, ele está permeando aí diversos estratos da sociedade que acaba se beneficiando justamente dessa abertura do mercado, né? Desse aumento de empresas concorrentes trabalhando por um mesmo propósito, mas muito mais pulverizadas. Então, acho que isso também é muito interessante para que as pessoas entendam que só parece um mundo fechado, mas ele não é, né? Não é. E você vê um círculo virtuoso acontecendo em torno disso, né? Que é uma coisa que eu acho que é muito importante salientar, né? Quando a gente fala de ecossistema, muitas definições ou muitos entendimentos vão para um caminho de, tá aqui um grupo. Isso. Né? Ecossistema aqui de inovação, né? Às vezes fica tão pequeno, a palavra é tão mal empregada que é um grupo tão pequeno dentro de uma instituição, às vezes. Né? Mas quando você olha para nesse nosso ambiente aqui, eu risco dizer que a gente é um representante muito direto do que realmente um ecossistema deve funcionar. Né? Porque você tem, por um lado, empresários e empreendedores com esse espírito que a gente está conversando aqui. Você vê isso direto, né? Várias evidências sobre isso. Ao mesmo tempo, você vê essas discussões acontecendo, trazendo e buscando muito conhecimento. Você vê a universidade participando disso. Sim. Em diversas reuniões nossas, a gente tinha gente da universidade. No nosso Fintech Trends, que é o principal evento, tem professores, né, que trabalham em inovação e empreendedorismo dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, que são representantes e referências que vêm falar aqui junto com empresários sobre a realidade.
né? Então, você vê uma conexão muito forte, né? Existe até um acordo entre a CAT e a Universidade Federal de Santa Catarina, em nível de reitoria, né? Entre o reitor e o presidente da CAT, de colaboração, Cooperação. né? E cooperação. Né? A gente participa, eu já participei, cara, várias pessoas aqui participam muitas vezes de disciplinas dentro da universidade, disciplinas que tratam empreendedorismo, onde os alunos vão fazer um pitch de um negócio e são mentores da CAT participando da banca de avaliação final do aluno, sabe? Assim, para quem vive o mundo acadêmico, isso é muito legal, né? Porque essa integração da instituição de ensino com o mercado é algo que a gente, desde quando começou na vida acadêmica, a gente fala isso e a gente vê isso acontecendo efetivamente, né? E, cara, parece, né, tão pequeno, mas eu lembro de um pitch final desses de curso que aconteceu lá na CAT Downtown no semestre passado. E foi lá uma disciplina da UFSC, lá pegou na CAT, dentro da CAT Downtown, lá no centro de Floripa. Sim. Os alunos fazendo pitch. Cara, quem tava lá? Tava a galera da CAT também. E tinha um investidor ali dentro, investidor anjo. Olha só. Cara, teve um pitch, que foi inclusive o pitch que ganhou do menino lá da Federal, que a solução dele era tão interessante, cara, que o investidor anjo já chamou ele. Falou assim, peraí, vamos conversar. Né? Essa sua ideia, poxa, dá para evoluir assim, já fez uma mentoria ali, eu tava junto, assim, eu vi a coisa acontecendo ao vivo. Né? E já, vamos pegar teu telefone, quero te acompanhar, vamos ver com o pessoal. Cara, então você vê o empreendedorismo nascendo em conexões diretas e ao mesmo tempo você vê sociedade civil atuando fortemente, com diversas instituições e associações em conexão com a gente. Sim. E o governo. E é muito interessante quando eu falo para o governo, o governo não atrapalha. Eu falo assim, não, aqui não é questão de não atrapalha, aqui ele empurra bastante. E além de ele empurrar, ele usa o serviço. Né? Dentro do nosso Link Lab ali, que diversas fintechs estão conectadas, inclusive, né? Você tem setor público, sim, né? Atuando ali dentro como cliente da inovação. Né? Tem uma chamada agora acontecendo, que é um banco estadual, né? Que colocou os desafios. E está acontecendo dentro da CAT. Assim, são fintechs conectando ali dentro, é específico fintech, então... É muito interessante isso problemas que esse banco tem, que ele traz para dentro do ecossistema da CAT para serem resolvidas por empresas privadas. Justamente. É difícil fazer negócio com... É claro, existe a burocracia. Claro, tem que ter. Precisa ser muito transparente, afinal é uma instituição pública. Claro. Tem tudo isso que é importante. Só que é com um espírito, uma visão de fazer acontecer. Sim. Então, é muito diferente quando você entra, né, em algum edital ou algo público, né, que a burocracia é tão grande e aquela coisa fica tão distante. Que acaba, às vezes, dificultando o acesso, né? Justamente. Aqui você vê que é o contrário, cara. Existe a burocracia, mas ela é vista e ela é tratada e organizada de uma forma a dar transparência. Sim. E os passos são acelerados, né, mesmo pela instituição pública, porque você vê as instituições lá dentro do laboratório de inovação aqui da CAT, o Link Lab, né, atuando para entregar rapidamente soluções para o mercado, para a sociedade. Mais um exemplo dessa interação essencial entre o público e o privado, seja acadêmico, seja da iniciativa pública, fundamental para a gente se desenvolver. Poxa, é fantástico. Então, quando você olha, quando olho como empreendedor, como fintech, direto nesse nosso negócio que a gente está falando aqui, dificilmente a gente tem um ambiente tão favorável para o desenvolvimento de negócios e estar conectado como a gente tem aqui. Legal. Muito bom. A gente está chegando no final, Ricardo, do nosso tempo. Eu acho que seria bem legal a gente comentar um pouco também sobre a nossa agenda vertical fintech, né, que eu acho que é relevante para 2025, né? Temos muitas iniciativas aí. Eu acho que a agenda eu deixo contigo, cara. Você é o cara... Assim, pessoal, quem não sabe, eu não canso de repetir isso. Isso aqui só está acontecendo agora. Vocês só estão gastando seu tempo aí, investindo seu tempo em nos ouvir, né? Porque o Léo aqui
é o grande provocador da agenda e fez essa coisa acontecer. Então, deixo aqui meu agradecimento público. Cooperação. Mas conta pra gente da agenda, cara. Legal, então, 2025 vai ser um ano cheio, né? Bem cheio. Então, acho que a gente está cheio de expectativa e novidade, tem muito trabalho pela frente, a gente recebe cada vez mais pessoas da Vertical nos apoiando e nos ajudando, né? Junto com todo o time da ACAT, para realizar um monte de coisas, né? Então, para quem ainda não conhece, ou mesmo que participa aqui, é legal ver o tamanho que isso acontece, né? Que vira assim. A começar por 12 reuniões mensais, né? Ou melhor, uma reunião mensal 12 vezes no ano da nossa Vertical. Reúne cento e tantas empresas, né? Em uma hora e meia, 2 horas de bate-papo com case de sucesso, associado de valor, participantes, o FinTalks, né? Que vem dentro da agenda de benefícios da CAT. Agenda de benefícios da CAT, uma série de informações interessantes. Então, para quem está disposto aí a começar a olhar para esse mundo, vale a pena conhecer dentro da sua área de atuação as reuniões ordinárias aí que acontecem nas verticais, né? A gente, especificamente na Vertical Fintech, promove em maio o nosso evento anual, que é o Fintech Trends, né? Terceira edição. Terceira edição, que pretende ser pelo menos o dobro da edição passada, né? A gente tá na curva exponencial, né? Tipo, Exato. A gente tem que escalar o negócio. Tem que escalar. Sempre. Então, um evento que dura um dia todo, reúne pessoas do Brasil inteiro vindo presencialmente até Florianópolis. Apesar da transmissão online no canal. Apesar da transmissão online, as pessoas vêm para cá para conhecimento, palestras com uma profundidade muito legal. Negócios. Exposições, negócios. Então, e é o maior evento, né, de discussão de inovação financeira específico, né, no sul do Brasil. No sul do Brasil, exatamente. E além, né, do Fintech Trends, a gente ainda tem o nosso Live On aqui, que vai durante 2025 reunir horas e horas de gravação em estúdio ou lives aí via internet, trazendo convidados e associados da CAT falando dos seus temas específicos sobre assuntos distintos do mercado financeiro. Nosso objetivo modesto são 12, mas a gente quer tentar fazer mais do que isso, né, durante 2025. E aí, aqueles outros eventos que a gente também promove, né, Ricardo, de confraternização. Então, a gente tem lá, por exemplo, o Pitch Day ou Pitch Night, que às vezes é acompanhado lá de um evento de confraternização com o nosso Pizza and Beer, que inclusive acontece agora no final, no mês de dezembro, 10 né? 10 de dezembro, né? Lá no 10 de dezembro, nosso Pitch and Beer. Isso, exatamente. E, puxa, outros convidados específicos, né, que a gente traz para fazer rodadas aí justamente de solução de problemas, a corporação vindo entregar para dentro da Vertical um problema para eventualmente ser resolvido aí pelas nossas startups. Então, é um contexto grande durante o ano de 2025 aí. E as agendas esporádicas, assim, né, que não estão previstas, mas que também ajudam nessa conexão. E eu acho que um outro grande papel nosso, né, muitos dos programas de oportunidades, quando chegam na CAT, primeira forma eficiente de fazer com que essas conexões aconteçam é justamente através das verticais. Né? Então, assim, os associados que estão nos assistindo aí, que ainda não se conectaram com uma vertical, façam logo essa conexão. Né, porque a vertical também é uma forma de catalisar as oportunidades que acontecem dentro do ecossistema. Sim. Né, a gente recebe ali, vai ter tal assunto. Né, primeiro vem para as verticais só. Quem das verticais gostaria de participar, né, de tal oportunidade, de tal evento?
pitch, de tal conexão, né? Começa por ali. Também né? não tem restrição, né? A empresa, às vezes, ela pode participar de mais de uma vertical, né? Eu conheço empresas que participam de 3, 4 verticais aí da ACAT e interage com todas elas, né? Participando efetivamente desses segmentos. Fazendo sentido. A minha mesmo, assim, quando a gente começou, a gente se conectou com... Na época existia uma vertical de inteligência artificial, que agora está dentro da manufatura. A gente se conectou na fintech e na varejo, que a gente olhava o varejo como um mercado. A gente está na de educação, na edtech e na fintech. Tem que participar, tem que olhar o ecossistema e participar como um todo, sim. Isso aí. Bom, e pensando em tudo isso de 2025, a gente olha também para o futuro, né? Futuro do mercado, futuro da vertical. Como é que a gente enxerga aí essa evolução, assim? Eu acho que uma coisa importante, desde a fundação da vertical, né? Relembrando aqui o capítulo inicial lá com o Roberto, ela foi fundada justamente pensando em trazer conexões, né, e trazer negócio. E eu acho que ela vem cumprindo esse papel de uma maneira muito, muito eficiente, assim, sabe? No crescimento que ela tem hoje, a forma com que os negócios vão acontecendo, as conexões, o posicionamento que a gente tem alcançado. Agora a gente já começa a olhar muito um âmbito ainda mais nacional. Sim. Mas já temos assim, muito posicionamento sobre isso. Haja vista o último Startup Summit, a trilha toda, um dia inteiro, né, de discussões sobre a trilha de finanças foi organizada pela Vertical. Sim. Né, e onde a gente trouxe, cara, pessoal referência, né, pessoal representando o Banco Central para vir falar de inovação, né, grandes empresas, grandes empreendedores, ou seja, assim, a Vertical Fintech ela já tem uma conexão muito grande nacionalmente, através de todos os seus contatos e todos os seus associados. Né? Então, acho que ela tem aí um papel agora de consolidar isso cada vez mais. Eu acho que isso é o que a gente precisa fazer em 2025, né? Ter essa consolidação. O próprio Fintech Trends ele já está super bem posicionado como um principal evento de inovação financeira no sul do Brasil, mas ele precisa consolidar isso também, afinal é a 3ª edição apenas. Né? Então 2025 é um ano muito de consolidação dessas posições, né? E também já de alcances internacionais. A nossa ambição ela é internacional. A ACAT tem uma ambição internacional. Exato. Né? Hoje mesmo no nosso associado de valor da reunião nossa da ordinária foi cases de um associado nosso lá fora. Isso mesmo. Né? Lá em Dubai, falando como foi o ambiente ali dentro. Isso. Né? Então, uma solução tecnológica para finanças internacionais. Isso aí. E aí que eu acho que faz com que a gente esteja em duas situações muito privilegiadas. A primeira é de fazer parte de um ecossistema forte, consolidado, e aí sim o sistema consolidado, que é o sistema de inovação de Santa Catarina. Né? E o segundo é realmente estar no ambiente de inovação financeira, né, em um país como o Brasil, né, que tem um mercado relevante, um agente regulador importante que promove esse tipo de coisa. Interessado. Justamente. Os olhares do mundo para cá, né, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de soluções, de cases e coisas nesse sentido. Então, assim, por isso que eu digo que é uma combinação fantástica, né, de oportunidades, né, você estar em Santa Catarina desenvolvendo isso dentro de uma Vertical Fintech ACAT, nesse assunto no Brasil e olhando o mundo. Né, então, acho que as nossas ambições, o caminho como vertical é justamente acelerar isso. Né? Seremos um dos maiores hubs de inovação financeira do Brasil. Não tenho dúvida, sim. Não tenho dúvida sobre isso. Né? O ambiente que a gente tem e principalmente pelo capital humano que a gente tem aqui dentro. Os nossos empreendedores, as empresas expoentes que a gente tem dentro do nosso sistema, nosso ecossistema, elas estão aí. São só algumas delas. Algumas delas ainda nem nasceram. Eu tenho certeza que vão... E a gente já tem cases no estado bem relevantes, sem querer citar ninguém, mas exportamos para o Brasil alguns cases de sucesso. É isso mesmo. Então, acho que o que vem pela frente é muito isso, né? E quando a gente olha... legal fazer parte desse processo. E quando a gente olha para o setor como um todo, inovação financeira,
E mais ou menos aquilo que a gente, né? O exemplo que a gente estava brincando agora há pouco do Uber, né? Esse é um exemplo do dia a dia ali. Mas quando você olha toda a agenda que ainda vem, né, de integrações, né, de setores e cadeias e novas tecnologias, né, apoiando isso, né? Então, quando você olha, por exemplo, o impacto não só da IA, que a gente está muito no hype da inteligência artificial agora, né, mas quando você começa a olhar o ambiente da própria IA, associado à infinidade de dados importantes, regulados e seguros que o sistema financeiro ele tem à disposição. Então, quando você olha as entregas de valor cross, que a gente está falando, o tal da até o final do episódio eu vou conseguir falar. Né? Isso aí, né? Até o final. Eu vou treinar isso em casa depois, né? Para os próximos episódios falar sem gaguejar, né? Mas quando você olha para essa nossa característica cross, né? Entre tudo isso, as entregas do setor, né? Do ponto de vista de crescimento, sei lá, para os próximos 10 anos, cara, é um setor que vai entregar muita coisa, muita solução ainda. Que eu tenho certeza que tem solução que a gente nem imagina que vai nascer. Vão nascer nos próximos 2 a 3 anos, com certeza. Sim. Né? Então, é um ambiente muito favorável, sabe? Acho que para a gente poder estar... Que legal. Muito bom. Mais um bate-papo legal aqui. Excelente. Acho que a gente precisa relembrar aí que teremos muitos desses com... outras empresas incríveis aí da Vertical. Chamar o pessoal para acompanhar a gente no nosso canal aí da ACAT, no Spotify, no YouTube. A playlist do Fintech Live On está lá disponível e vai ser recheada de conteúdo. Agradecer, né, pelo empenho das pessoas que estão envolvidas aí, né, pelo trabalho aí do time ACAT, pelos nossos convidados que nos deram a satisfação de fazer o primeiro episódio, né? Roberto e Diego. O pessoal aqui do estúdio que a gente tá gravando, né? Participando aqui ativamente no processo. E acho que é isso, né? É um momento muito legal para a gente começar essa iniciativa, levar a informação para o mundo. Eu fico bem contente de estar participando disso e os bate-papos vão ser muito legais, assim. É isso mesmo. Reforço só o convite, né? A todos os associados à CAT, não associados à CAT, corram para ser associados à CAT. Isso. Que venham participar, consumam bastante o nosso conteúdo dentro dos canais digitais, também nos eventos presenciais, nos eventos híbridos. Isso. Né? Que esse é o papel, né, nosso como Vertical Fintech, como a CAT, como associação, né, de promover capacitação, encontros, conexões entre as empresas como um todo e a sociedade como um todo. Então, fica de fato um convite sincero para que venham participar dessa agenda. Isso. E que eu acho que é o mais bacana, né, Léo? Assim, pelo fato da gente ser uma associação e ela é agnóstica, assim... ela é feita pelas pessoas que estão aqui. É que a gente comentou agora há pouco. A agenda, quem cria a agenda são os próprios empreendedores. É isso. E aí é num ambiente onde você consegue fazer mais, né, consegue ter uma entrega muito mais abrangente, né, com muito mais profundidade também, né, e em conjunto que é mais bacana. Né, você faz umas coisas bem legais. Muito bom. Os próximos episódios, então, a gente... né? Não vai ter eu e o Léo aqui batendo papo desse jeito, esse papo furado aqui, nada disso. Né? A gente já tem o próximo, inclusive já tem engatilhado, próximo, né? O terceiro episódio já está engatilhado, né, Léo? Já está engatilhado já. Daqui mais uns dias está publicado o terceiro episódio. Vai dar um spoiler aí do que é que vem pela frente? A gente está falando de tokenização no mercado de real estate. Olha só que legal. Uau. Mercado imobiliário tokenizado, né? Eu não vou nem falar muito sobre isso, porque o próximo episódio vai contar bem. Muito bom. Foi um bate-papo bem bacana que a gente gravou. E já nesse modelo, né? Um associado e um convidado de expressão nacional vindo compartilhar conhecimento aqui. E o nosso associado também é muito bom, cara. Você fala o nome dele, fala o nome dele nos fóruns aí, galera. Não deixa de assistir o próximo episódio, que já vai sair, e a gente está com uma programação imensa. Então, convidar o pessoal para continuar seguindo, visibilidade...
Conexão, conhecimento, né? É isso aí. Compartilha esse episódio e os próximos aí com quem você acha que tem interesse em conhecer a ACAT e o que a gente está fazendo aqui. Obrigado, pessoal, pela paciência em nos assistir. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Valeu, Léo. É isso aí, valeu. Muito bom. Show Até de a próxima. bola. Valeu. Obrigado. Muito bom.